Olá, eu me chamo Raul, eu sou psicólogo clínico de base psicanalítica, sou lacaniano e terapeuta de casais, trabalho com ensino de psicanálise, o que mais? E etc. Sexólogo. E hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre as diferentes linhas ou os diferentes métodos da psicanálise lacaniana. Porque eu sinto que a gente entra na psicanálise lacaniana muito inadvertidos sobre a pluralidade de perspectivas que o campo lacaniano possui, né? Não sei se pluralidade é um nome bom, mas enfim, acho que é assim. É... E isso faz a gente confundir muito os autores, confundir muito as teorias e, eventualmente, atrapalha a gente na clínica. E, basicamente, assim, duas linhas, duas metodologias principais dentro do campo lacaniano que se desenvolveu ao longo da história, né? Traçando aí uma pequena linha assim de continuidade, né? É, a gente tem o ensino do Lacan, que começa lá, eu vou falar assim de cabeça, estou aqui livre associando, vão às fontes, confiram isso, né? Começa lá nos anos 40 e tantos, 50, né? Com alguns textos e seminários antes disso, na fase pré-lacaniana, e vai até os anos 81, se eu não me engano, 71, 81, eu acho, né? Até o último seminário. Então a gente tem aí 27 seminários, a gente tem os escritos, a gente tem os outros escritos, a gente tem os primeiros escritos, é, fora outras coisas, né, que a gente consegue pensar. E aí depois, o Lacan, ele dá a posse, por assim dizer, do seu ensino ao seu genro, sobrinho, esqueci como é que se chama, vou chamar de genro, o Jacques Lamillet, que é considerado por muitos o continuador oficial do Lacan, embora muitos discordem, né? E o Jacques Lamillet, ele propõe uma série de mudanças, de modificações, de edições nos textos lacanianos, na teoria lacaniana. Isso é muito criticado. E aí, as escolas que o Lacan fundou e desfundou e foram refundadas, enfim, né, que são a Escola da Causa Freudiana e a Escola de Psicanálise Francesa, esqueci o nome da outra. Estou falando aqui livre associando, procure as referências, né? Mas tem duas coisas, né? A Escola Freudiana de Paris, a Escola Psicanalítica de Paris e a Escola da Causa Freudiana. Elas acabam se convertendo para essa linha que o Miller pega do Lacan e tenta dar continuidade. E muitas pessoas concordam, muitas pessoas discordam, e a gente passou um bom tempo assim, até onde eu sei pelo menos, com essa principal perspectiva, a perspectiva que hoje a gente chama de milleriana. E aí, muitas pessoas discordavam, né, dessa perspectiva milleriana. As pessoas criticavam o Miller, dizendo que ele estava sendo muito autoritário, dizendo que ele estava centralizando muito essas escolas, essas perspectivas na figura dele, no que ele tinha a dizer, né? Tem essas coisas que o Miller dizia, o Lacan disse isso, e essa aqui é a verdade sobre essa teoria, só que a gente vai nos escritos, nos textos de Lacan, ele nunca disse isso, né? Então o Lacan disse só para o Miller mandar e desmandar nas escolas, né? O Miller misturar a teoria de Lacan com outras teorias, com a teoria dele, fazer várias edições, vários recortes que para algumas pessoas faz sentido e para outras não, né? E aí em 2013, até onde eu sei, aqui na América Latina, né, na Argentina, a gente tem a AMPOLA, que é a Associação por Outro Lacan, que antes tinha um outro nome, acho que era de uma Psicanálise por Vir. Em 2013, a partir da leitura dos seminários 13, principalmente, né, dos seminários mais topológicos do Lacan, então do 12 ao 12 e 13 principalmente, né, a Pola ela começa a notar algumas diferenças entre a psicanálise do Lacan e essa psicanálise que o Miller deu continuidade, que a Pola que muitos chamam de psicanálise milleriana ou freudo-lacaniana, né? A partir da constatação dessa diferença, criou-se uma outra linha, uma outra metodologia de estudo e de prática da psicanálise lacaniana, que passou a se chamar de desambiguação. Um livro que marca muito essa outra perspectiva é o livro do Alfredo Eiselstein, O Outro Lacan. Então essas são as duas principais linhas. De um lado, a gente tem a linha milleriana ou freudo-lacaniana, que muitas vezes a linha milleriana e a freudo-lacaniana são muito parecidas, às vezes a mesma coisa. Em outros contextos, a freudo-lacaniana
se separa um pouco do Miller, né? Então nem todos os freudo-lacanianos concordam 100% com Miller. E de um outro lado, a gente tem essa linha que é mais recente, que é mais latina, por assim dizer, que é a desambiguação. Qual é a diferença da linha freudo-lacaniana e da linha da desambiguação? Eu vou explicar primeiro um pouco da freudo-lacaniana e da linha da desambiguação. A perspectiva freudo-lacaniana tem essa noção, que é uma noção muito corrente assim, entre a gente, estudiosos, psicanalistas, psicólogos, acadêmicos, né? De que Lacan ele é um continuador de Freud. Então Lacan está ali continuando a teoria de Freud, né? Então a gente tem que ter uma base muito boa em Freud para ir para Lacan, que não é necessariamente uma mentira, né? E isso pode gerar uma série de pressupostos muito confusos, né? Por assim dizer. E a principal premissa seria essa. Então existe ali um apelo em muitos freudolacanianos, em muitos millerianos, da clínica do real, que seria a clínica do último ensino de Lacan, ali a partir dos anos 63, eu acho, não lembro de cabeça, né? A partir ali principalmente do seminário 20, né? O que eles chamam de clínica do real. E existe uma reedição do que seria o conceito de gozo, o conceito de corpo, né? Então, por eles fazerem essa ligação de Freud com Lacan, eles têm uma pegada meio naturalista, meio biologicista do Lacan, né? Tem até um texto do Millet que se chama A Biologia de Lacan, a Biologia Lacaniana, por assim dizer, que, concordando com Humberto Marx, eu acho absurdo a existência de um texto como esse, né? Enfim, aqui não cabe explicar muito na aula sobre o conceito de gozo para os millerianos e o conceito de gozo para a psicanálise lacaniana desambiguada. Não é sobre isso, né? Mas, enfim, tem uma série de edições, de diferenças, tem uma série de posturas muito criticáveis do Miller, né? Tem um livro muito legal do Zizek chamado Mais Gozar, que ele faz algumas pequenas apontações do Miller, né? Então o Miller ele convenceu uma série de pessoas da sua escola a votar num político que era considerado conservador e de direita para não bagunçar a ordem social, porque a psicanálise só funciona diante de uma ordem social, né? Então ele convence as pessoas a votarem num político de direita, porque a psicanálise teoricamente só funciona num estado de ordem social que não seria o que a esquerda propõe, né? Então, assim, tem uma série de colocações, né? Então, o Seminário 20 é um seminário que Miller edita muito, tira muitos trechos, páginas inteiras, às vezes, até onde eu sei, né? E o Miller, ele faz essas edições, né? Essas colocações, unindo Lacan e Freud, unindo coisas dele próprio, dizendo isso aqui é o Lacan. E isso gera uma série de confusões, né? Então tem gente que pensa que a pulsão de morte em Freud tem alguma coisa a ver com o conceito de gozo em Lacan, tipo, não necessariamente, não tão diretamente, né? Enfim, são algumas das coisas que me vêm agora à cabeça. E aí a desambiguação tem essa proposta de justamente desambiguar, né? Então, assim, a ideia geral lacaniana é de Lacan como continuador direto quase de Freud, né? A desambiguação vem com essa ideia de desambiguar a Lacan de Freud, Lacan dos millerianos, né? Lacan dos freudo-lacanianos e de outros lacanianos, por assim dizer, né? Então, se aqui a gente tem uma edição, uma nova formatação do que seria a psicanálise de Lacan, pensando Lacan como continuador de Freud, né? Na linha dos freudo-lacanianos. Aqui a gente tem um interesse pelo o que seria uma psicanálise não lacaniana, não o que os lacanianos fizeram com o ensino de Lacan, mas na desambiguação a gente tem um interesse por uma psicanálise que seria a psicanálise do Lacan, por assim dizer. Então, é um retorno a Lacan, né? Com essa perspectiva de, não, vamos separar aqui o que foram empilhando em cima da teoria do Lacan, vamos ir tirando isso aqui, né? Essas muitas misturas, essas muitas edições e ver o que a gente acha. Então, a perspectiva da desambiguação tem essa perspectiva, né? Desambiguar Freud de Lacan e de outras perspectivas aí. Que eu particularmente acho muito interessante, né? Eu sigo pela linha da psicanálise lacaniana desambiguada, que é um nome enorme, né? Psicanálise lacaniana desambiguada, puta que pariu. A gente precisa de um nome menor para isso. Enfim, eu sigo pela linha da desambiguação, né? E, assim, para mim fez uma diferença absurda na minha clínica, quando eu comecei a ir por essa linha. Porque, de fato, né, eu gosto dessa palavra ambiguação porque às vezes fica ambíguo, né? Desde o meu primeiro contato com Lacan, eu pensei, cara, isso aqui é muito diferente de Freud, isso aqui está em outro lugar, isso aqui fala de um outro lugar, né? São propostas diferentes. Então, o inconsciente para Lacan é diferente do inconsciente de Freud, né? A primeira e a segunda tópica em Freud
praticamente não aparece em Lacan, né? Lacan fala de consciente, inconsciente, mas de um outro jeito, de um outro lugar, né? O que é consciente para Lacan não é consciente em Freud, né? A noção de pulsão, cara, no seminário 11, a noção de pulsão em Lacan é completamente diferente. Então, ele usa as terminologias freudianas por uma série de motivos políticos até, né, da época. Ele usa essas terminologias, mas ele usa de um outro lugar, de um outro jeito, ele faz uma outra coisa, outras amarrações, né? Fora a série de diálogos que ele tem com a linguística, com a filosofia de Hegel, com a matemática, com a teoria dos nós e com um monte de coisa, né? Com o estruturalismo, que é muito legal, assim, né? Então, assim, para os desambiguados, Lacan fala de um outro lugar, de um lugar diferente de Freud, de uma epistemologia diferente da de Freud, né? A diferença seria basicamente essa. Tem muito mais coisa, mas o vídeo não é sobre isso, não é sobre essas muitas diferenças, mas apresentar, postular, dizer que essas diferenças existem, né? Agora eu vou falar um pouco sobre mim, da minha experiência enquanto, num primeiro momento, Freud-Lacaniano e num segundo momento, enquanto desambiguado, né? Psicanálise lacaniana desambiguada. Eu gostava e gosto muito de um autor chamado Bataille, que tem uma leitura específica de Freud, que foi professor de Lacan, né, que tem uma interlocução com Lacan. E eu fazia uma clínica muito mista, assim, né? Então eu tinha alguns conceitos que vinham de Freud, alguns conceitos que vinham do Bataille, muitos conceitos que vinham do Lacan, principalmente. Tinha uma certa leitura em Winnicott, em Edith Stein, né? Então eu fazia essa grande salada de frutas, como eu comecei a chamar da minha análise, né? E fazia muito sentido e funcionava, e muitos pacientes gostavam, assim, do jeito como eu estava propondo ali, né? Essa terapia que eu fazia, uma terapia lacaniana, mas com diálogos com vários autores, né? Só que aí sempre chega um momento onde com algum paciente a gente não consegue ir para frente, a gente não consegue avançar, né? Onde a gente fica muito em dúvida, por assim dizer, onde a gente encontra uma resistência, né? Que Lacan postula que é sempre nossa, né? E a gente tem que recorrer a alguém. A gente tem que recorrer a algum autor, né? Então, essa dificuldade num tratamento, Lacan vai dizer que é uma coisa. Freud vai dizer que é uma coisa. Bataille vai dizer que é uma coisa. Winnicott vai dizer que é uma coisa. Edith Stein vai dizer que é uma coisa e a gente se perde, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Isso se sustentou durante muito tempo, essa salada de frutas que eu fazia, essa grande interlocução, essa grande ambiguação que eu fazia de Lacan com outros autores, se sustentou por muito tempo, até alguns casos começarem a empacar, ficarem mais complexos do que eu esperava, né? E eu tenho que me assentar em alguma teoria, né? Tem diferentes teorias, apontam para diferentes direções. Qual eu vou escolher? O que é que eu vou fazer? Eu descobri a noção da psicanálise lacaniana desambiguada, né? E eu comecei a estudar e me empenhar em entender essa teoria e mudou completamente a minha clínica, né? Justamente por tornar a clínica menos ambígua, por tornar Lacan um pouco menos difícil, né? Porque, cara, Freud é um universo inteiro, Lacan é um universo inteiro. Você tem que ter que entender esses dois universos para compor uma teoria. Cara, não rola. E, tipo, algumas dessas interlocuções de Freud e Lacan são muito forçadas, para mim, na minha perspectiva, né? Na teoria freud-lacaniana. Enfim, quando a gente tem essa proposta de realmente estudar esse autor, saber o que ele tem a dizer, o Lacan, né? E seguir por esse caminho, a nossa clínica muda, né? Lacan, cara, ele escreveu durante, sei lá, 30 anos, ele tem 27 seminários, ele tem 1000 páginas de escritos ou mais, né? Então ele tem muita coisa a dizer sobre quase todos os aspectos da clínica que aparecem. E o que ele não diz, os comentadores disseram de maneira interessante, né? E às vezes a gente acha que a gente tem que complementar Lacan com outros autores, né? Então Lacan ele é faltoso nessa parte aqui. Então eu tenho que pegar um pouco de Winnicott. Ah, mas ele falta aqui nessa parte, né? Então eu tenho que pegar de Freud. Não, mas ele falta nessa parte, né? Então eu tenho que pegar de, sei lá, de Bataille. E a gente vai criando essa coxa de retalhos às vezes e acaba criando uma monstruosidade que às vezes atrapalha mais a clínica do que ajuda, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Pelo menos. E eu acho que é uma vantagem, uma grande vantagem a gente conseguir desambiguar um pouco essas teorias, né? E saber preservar as teorias também, né? Fora que, cara, se você pensa no freudolacanismo, você está apontando que Freud é um autor incompleto e que Lacan é um autor incompleto e que se a gente juntar dois autores incompletos, magicamente a gente vai ter uma teoria linda que dá conta de tudo, né? Eu sei que essa não é a proposta, mas que faz essa tensão, essa brincadeira, por assim dizer, né? Tendo que Freud é um autor completo dentro do freudianismo, por assim dizer, né?
Lacan é um autor completo dentro do seu lacanismo, dentro do seu ensino, né? Então a gente não precisa ficar juntando, fazendo essa coxa de retalhos, porque às vezes é muito confusa, né? E é isso. Então, assim, se você é um lacaniano, um psicólogo de base psicanalítica, um estudante, eu recomendo muito que você assente a sua teoria, você saiba onde você está pisando. Da minha perspectiva atual é mais lacaniana, desambiguada, é mais freudo-lacaniana. Quem são esses comentadores aqui, né? Então, assim, exemplos de comentadores freudo-lacanianos. O Zizek, por mais que ele seja é, muito interessante, ele tem uma pegada mais freudo-lacaniana. O Bruce Fink, que todo mundo gosta, é freudo-lacaniano. O Jacques Lamillet, é o fundador, por assim dizer, da perspectiva freudo-lacaniana. São alguns dos principais que me vêm à cabeça. Melhores exemplos de comentadores, pensadores lacanianos desambiguados. Alfredo Edelstein, Flávia Dutra, Michele Román Faria, embora ela tenha ali uma interlocução com Freud, sim, que às vezes é bem interessante, né? Humberto Júnior, que muita gente conhece, que tem um trabalho de transmissão muito legal, né? O Felipe Teles também segue por uma linha mais desambiguada, né? O Felipe Teles e o Humberto, eles são mais transmissores, né? Não sei se eles se diriam comentadores de Lacan, né? E tem outros aí também, enfim, né? Então é legal você localizar a sua teoria, saber onde você está pisando, saber de onde você fala, saber por onde você quer seguir, né? Porque às vezes, beleza, li aqui o Bruce Fink. Bruce Fink fala tal coisa. Vou no seminário, Lacan fala uma coisa diferente. E aí, o que é que eu faço? E aí você. Beleza, Lacan fala isso aqui. Então eu vou aqui no Millet, porque o Millet ele foi continuador, então deve saber. Aí Millet falou outra coisa. Gente, ele falou outra coisa? E aí você vai aqui no Alfredo, o Alfredo falou outra coisa, você. Ué, e aí, o que é que eu faço com tudo isso aqui, né? É legal você se assentar, você entender de onde os seus comentadores falam, qual é a perspectiva que faz sentido para você, qual é a perspectiva do seu supervisor, da sua supervisora, do seu analista ou da sua analista. Entender a proposta desses dois mundos, dessas duas metodologias de ensino, de pesquisa, de transmissão, de análise lacaniana, e entender para onde você quer seguir. Para não misturar tudo, para não ficar tudo uma grande bagunça. E é isso, né? Eu particularmente sigo mais, gosto mais da lacaniana desambiguada. As duas perspectivas têm vantagens e desvantagens, têm pontos altos e baixos, tem bons e maus analistas em todas as perspectivas, dentro e fora da psicanálise, né? Bons e maus terapeutas dentro e fora da psicanálise, né? Então, é isso. Bons e maus transmissores em todas as perspectivas, em todos os cantos também. Contradições em todos os espaços de psicanálise, vai ter em todos, né? Enfim. Recomendo muito a playlist da Apola aqui no YouTube, né? Sobre a desambiguação da Apola de São Paulo. Tem uns vídeos muito legais, muito esclarecedores. Sobre desambiguação, recomendo Revolução Negada, da Flávia Dutra, que eu nunca li completamente, li só alguns capítulos, mas gostei muito. O Outro Lacan, do Alfredo, recomendo muito. As aulas da Michele Román Faria, recomendo muito. A transmissão do Humberto Marques, do Felipe Teles, recomendo muito. Raul, eu quero seguir pela linha Freud-Lacaniana. O Bruce Fink, todo mundo conhece, ele é Freud-Lacaniano. Né? Às vezes a gente acha que ali é o Lacan, mas não é. Não é. Cuidado, cautela, né? Mas quero seguir por essa linha. Com todas as questões e contradições e prováveis equívocos que tem. Pô, Roger, vai pelo Bruce Fink. Nunca li Millet. Considero isso uma vantagem. Você pode ler o Millet se você quiser, né? Deve ter coisa boa ali também. Tacar porra. E é isso. Dúvidas, comentários, podem falar aqui que talvez eu responda, talvez não. Podem mandar mensagem no Instagram, que é mais fácil ver por lá. Eu tenho um grupo de estudos, o Outra Cena, um grupo de estudos de psicanálise e sexualidade, que na prática é um grupo de estudos de psicanálise e sexuação, né? Vai para a linha lacaniana, um grupo de estudos aberto, gratuito e contínuo. Também tem alguns projetos de grupos de estudos pagos, agora em agosto, não sei que dia você está vendo isso, a gente está no dia 5 de julho. Em agosto eu vou ter um mini curso do Gráfico do Desejo, né? Tenho aqui tatuado. Janeiro de 2027 eu vou fazer um grupo de estudos pago também de introdução a Lacan, uma perspectiva desambiguada. Provavelmente eu estou agora com um grupo de estudos gratuito pelo Outra Cena, meu projeto, do Manifesto Contrasexual do Preciado, né? Propondo essa interlocução de Preciado com Lacan. Depois a gente vai ler o Significação do Falo e depois provavelmente o Erotismo de Bataille.
Esses são alguns dos meus projetos. Isso foi o que eu tinha a trazer de maneira bem parcial, né? Minha opinião é parcial, bem parcial, dessas perspectivas. Estudem, vão às fontes, leiam, decidam por si mesmos, vejam o que é mais interessante e sigam as suas clínicas. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até mais.